A Verdade Sufocada, parte 6. Intentona Comunista, 23/11 a 27/11 de 1935. Pausa aí, galera. Eu quero tecer um agradecimento especial ao pessoal da Brado Rádio. Acessem aí depois, pessoal, no YouTube, o canal Brado Rádio, e acompanhem aí às 8 horas da manhã e às 5 horas da tarde. Um pessoal bacana aí, que tecem fatos aí de uma forma bem imparcial e fora desses holofotes da grande mídia. Agradeço o pessoal aí que veio indicado pela rádio. Um abraço aí ao Timóteo, a Sarinha, ao Léo Pirão, Capitão, e ao feioso do Didi. Brincadeira, Didi, você é um cara genial, beleza? Muito obrigado aí e se inscrevam lá no canal deles, ok? De vez em quando eu farei minhas participações lá nos horários que eu citei. Valeu? Então vamos lá, vamos retornar. Em 11 de julho de 1935, o governo Vargas decretou a extinção da ANL e de outras organizações de cunho marxista-leninista. Embora setores mais esclarecidos da sociedade reagissem às principais atividades desenvolvidas pelos comunistas, infiltração, propaganda e aliciamento, e o Brasil não estivesse preparado para uma revolução, os dirigentes da Internacional Comunista não pareciam se preocupar com tais fatos. O Comintern exigia ação. O grupo chefiado por Luiz Carlos Prestes tinha a missão de implantar no Brasil uma ditadura comunista. Ordens vieram de Moscou para que o PCB agisse o mais rápido possível. Luiz Carlos Prestes concordou com o desencadeamento do movimento armado, que vitimou centenas de civis e militares. Os recursos de Moscou para o financiamento da Revolução eram destinados a Celestino Paravente, velho conhecido de Prestes, no Café Paravente, na rua Barão de Itapetininga, em São Paulo. A polícia, convencida de que o dinheiro vinha pelo Uruguai, jamais descobriu. Pavente recebia as remessas regularmente, por sua conta no banco francês e italiano. Próspero, industrial e muito rico. Paravente movimentava grandes somas de dinheiro e se correspondia com o mundo inteiro, sem despertar suspeitas. O movimento deveria eclodir simultaneamente no Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Pernambuco. Por erro de interpretação de um código, a insurreição começou prematuramente no dia 23 de novembro de 1935, em Natal, quando 2 sargentos, 2 cabos e 2 soldados do 21º Batalhão de Caçadores, 21º BC, cerca de 300 homens da extinta Guarda Civil e poucos civis assumiram o controle da cidade. Foram 3 dias e 3 noites de violência e terror. Saques, estupros, arrombamentos foram a tônica das ações desencadeadas pelos revoltosos. Abre aspas. Vencida a resistência da polícia, a cidade ficou à mercê de uma verdadeira malta, que acéfala passou a saquear desordenadamente os estabelecimentos comerciais e bancários. Na manhã de 24, sob a alegação de ter sido aclamado pelo povo, um incipiente Comitê Popular Revolucionário era dado como governo instituído e entrava em pleno exercício de mandato.
O primeiro ato desse comitê foi a ordem de arrombamento dos cofres dos bancos, das repartições federais e das companhias particulares para financiar a Revolução. Jornal Inconfidência, Belo Horizonte, 27/11/2004. Grupo Inconfidência. E-mail giconf@vento.com.br. Giconf com G, ok? Fecha aspas. O governador do Rio Grande do Norte refugiou-se no consulado italiano e o consulado chileno recebeu outras autoridades. A rebelião foi debelada depois de 4 dias pela Polícia da Paraíba, juntamente com o 20º Batalhão de Caçadores, 20º BC, de Alagoas. Os revoltosos foram presos e responderam perante a justiça por 20 mortes. Em Pernambuco, o movimento teve início dia 24 de novembro, pela manhã, quando um sargento, comandando um grupo de civis, invadiu a cadeia pública e roubou armamentos dos policiais. No centro de preparação de oficiais da reserva, o sargento Gregório Bezerra, na tentativa de roubar o armamento do quartel, feriu o tenente Aguinaldo Oliveira de Almeida e assassinou o tenente José Sampaio Xavier. Os revoltosos tentaram tomar o quartel-general da 7ª Região Militar e outras unidades do Exército, mas não o conseguiram, porque a antecipação do movimento em Natal prejudicou a surpresa e colocou a guarnição federal em alerta. As delegacias de polícia de Olinda, Torre e Casa Amarela também foram atacadas por centenas de civis e alguns revoltosos. A reação partiu do 29º Batalhão de Caçadores, 29º BC, em Socorro, a 18 quilômetros de Recife, auxiliado pelas Forças Federais de Alagoas e Paraíba e pela Polícia Militar de Pernambuco. Esse foi o mais sangrento de todos os levantes. O número de mortos chegou a algumas centenas. Historiador Glauco Carneiro, em Histórias das Revoluções Brasileiras, volume 2, página 424, escreveu, abre aspas, dos 3 levantes comunistas de 1935, foi o de Pernambuco o mais sangrento, recolhendo-se 720 mortos só na operação na frente de Recife. Fecha aspas. Em 26 de novembro, o presidente Vargas, ciente da gravidade da situação, decretou estado de sítio em todo o país, após a autorização do Congresso Nacional. No Rio de Janeiro, a insurreição eclodiu no momento marcado, dia 27 de novembro, às 2 horas da madrugada, na Escola de Aviação no Campo dos Afonsos. Segundo o plano, dominada a Escola de Aviação, as células comunistas de outros quartéis deveriam se insurgir, enquanto Prestes daria ordem aos civis, aliciados pelo Partido Comunista, para começar os combates de rua. Apesar da rigorosa prontidão militar, a ação dos revoltosos, comandados pelos capitães Agliberto Vieira de Azevedo e Sócrates Gonçalves da Silva, teve êxito, inicialmente, na Escola de Aviação. O tenente-coronel Eduardo Gomes, que fora ferido, residiria heroicamente... Perdão, tá difícil hoje, tô errando, hein? Vamos lá, voltando um pouquinho. O tenente-coronel Eduardo Gomes, que fora ferido, resistiria heroicamente no 1º Regimento de Aviação. O comandante da guarnição da Vila Militar, general de brigada José Joaquim de Almeida, desencadeou rapidamente a reação,
controlando o levante. O capitão Armando de Souza Melo e o tenente Danilo Palladini foram mortos pelo capitão Agliberto Vieira de Azevedo e pelo tenente Ivan Ramos Ribeiro. O mesmo capitão Agliberto assassinou também o tenente Benedicto Lopes Bragança, depois de preso e desarmado. Bonzinho, né? No Rio de Janeiro, no 3º Regimento de Infantaria, 3º RI, na Praia Vermelha, o capitão Agildo Barata Ribeiro, que estava preso no quartel, auxiliado pelo tenente Francisco Antônio Leivas Otero, aliciara inúmeros militares, formando uma célula comunista entre os oficiais e praças da unidade. Portanto, foi fácil para eles iniciar a rebelião na hora marcada. Às 2h da manhã, apagaram-se as luzes. A escuridão favoreceu os amotinados, que, assim, não podiam ser identificados. O tiroteio foi intenso e alguns militares que se opunham aos comunistas morreram dormindo. A ação determinada dos capitões Alexânio Bittencourt e Álvaro Silva Braga impediu o sucesso comunista no quartel da Praia Vermelha. Pela manhã do dia 27 de novembro, o 3º RI estava cercado pelo Batalhão dos Guardas, BG, pelo 2º Batalhão de Caçadores, 2º BC, e pelo 1º Grupo de Obuses, às 13 horas, atendendo a uma intimação do general Eurico Gaspar Dutra, os rebeldes se renderam. O movimento, se vitorioso, teria 2 fases. Na primeira, seria organizado um governo popular de coalizão. Na seguinte, viriam os sovietes, o exército do povo e a hegemonia dos comunistas. Derrotados, mudaram o estilo, a técnica e a forma de atuar, mas não se afastaram, jamais, dos seus desígnios de implantar no Brasil um governo marxista-leninista. Como a direção do PCB não fora atingida, ela continuaria a agir na clandestinidade de forma mais cautelosa, visando a instituição de um governo popular nacional revolucionário. Na Praça General Tibúrcio, na Praia Vermelha, Rio de Janeiro, foi erguido um monumento em homenagem aos mortos pelos comunistas, em 27 de novembro de 1935. Relação dos oficiais, sargentos, cabos e soldados do Exército Brasileiro mortos pelos comunistas. 2 pontos. Abdiel Ribeiro dos Santos, 3º sargento. Alberto Bernardino de Aragão, cabo. Álvaro de Souza Pereira, soldado. Armando de Souza Melo, major. Benedicto Lopes Bragança, capitão. Clodoaldo Ursulano, cabo. Coriolano Ferreira Santiago, 3º sargento. Danilo Palladini, capitão. Fidelis Batista de Aguiar, cabo. Francisco Alves da Rocha, cabo. Genaro Pedro Lima, soldado. Geraldo de Oliveira, capitão. Gregório Soares, 3º sargento. Jaime Pantaleão de Moraes, 2º sargento. João de Deus Araújo, soldado. João Ribeiro Pinheiro, major. José Bernardo Rosa, 2º sargento. José Hermito de Sá, cabo. José Mário Cavalcante, soldado. José Menezes Filho, soldado. José Sampaio Xavier, 1º tenente. Laudo Leão de Santa Rosa, 1º tenente.
Lino dos Santos, soldado. Luiz Augusto Pereira, cabo. Luiz Gonzaga, soldado. Manuel Alves da Silva, cabo. Manuel Biré de Agrela, cabo. Misael Mendonça, tenente-coronel. Orlando Henrique, soldado. Pedro Maria Neto, cabo. Péricles Leal Bezerra, soldado. Walter de Souza e Silva, soldado. E Wilson França, soldado. Em 1989, a filha do capitão Danilo Palladini deu o seguinte depoimento, abre aspas. Tive em mãos, cuidadosamente guardada para mim, por minha mãe, a farda que meu pai vestia quando foi morto. Ali estava nítida a marca do tiro pelas costas, que lhe penetrara o pulmão, saindo pelo coração. Fecha aspas. A família dos mortos pelos comunistas, tanto civis como militares, jamais receberam qualquer indenização. Segura aí na cadeira agora aí. A família de Luiz Carlos Prestes, que teve a patente de capitão cassada em abril de 1936, por ter liderado a intentona comunista, foi indenizada pela Comissão de Anistia e recebe a pensão equivalente ao posto de general de brigada, além de R$180 mil de atrasados, segundo o Globo, de 20 de maio de 2005, na primeira página. As famílias dos vitimados pelos seguidores de Prestes não tiveram tratamento semelhante do atual governo. As pensões não são correspondentes aos postos que eles alcançariam se não tivesse sido assassinado no cumprimento do dever. Fontes: Agência Estado, Aedata, William Vac. Ele mesmo. Souza, Aloísio Madruga de Moura. Guerrilha do Araguaia, revanchismo.